A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 25. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. É com grande alegria que chegamos no capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Eu já começo a agradecer vocês, a todos aqueles que acompanharam mais esse estudo. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado. Foi muito forte, muito poderoso o estudo do Evangelho de João. É um livro maravilhoso para evangelismo, para falarmos que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor. Então, muito obrigada e vamos hoje encerrar este estudo. Depois disso o quê? Do que a gente viu ontem, das aparições, vamos dizer assim, do Senhor Jesus para os seus discípulos. Agora ele vai se manifestar outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Eu já falei para vocês, o que é o mar de Tiberíades? O mar da Galileia. Então Jesus está na Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? João e Tiago. João, o que escreveu o Evangelho. E mais 2 discípulos de Jesus. Aí a gente não sabe, porque João não cita, não identifica quem eram esses outros 2. Mas dá pra gente contar então quantos eram, né? Pedro, Tomé, Natanael, João, Tiago e mais 2. Então nós temos aqui 7 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então, o que está sendo dito aqui? Que pescar à noite é algo normal, porque aqui diz, ó, naquela noite não pegaram nada. Então significa que é muito mais fácil, muito mais garantido tu pescar, tu pegar peixe à noite. Porque aqui tá bem claro, ó. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Vocês já viram quantas vezes fica claro que o Senhor Jesus ressurreto não é fácil de ser identificado com o Jesus antes da cruz, antes da morte, antes da ressurreição? Isso para nós é uma bênção. Nossos corpos serão glorificados, serão transformados. Eles não reconheceram Jesus. E aí, o que a gente pensa aqui? De noite, eles não pegaram nada. Sozinhos, eles não pegaram nada. De noite, sozinhos, né? Os discípulos não pegaram nada. De dia, Jesus estava na praia. E tu sabe que Jesus estava esperando eles, né? Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não.
Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Então, o que acontece aqui? Jesus pergunta para eles se eles tinham alguma coisa para comer. Porque o que era comum? O comum era tu pescar de noite e de manhã tu já vender o peixe fresco. Então, assim como a gente, né, vai pegar o pão quentinho na padaria, no supermercado, eles faziam o seu próprio pão, mas pescavam ou compravam, pegavam o peixe novinho, fresquinho, né, para ser a primeira refeição deles, pão e peixe. E o que acontece? Jesus pergunta: vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles dizem não. Então Jesus diz: joguem a rede à direita. Observem que Jesus deixa claro, é para jogar a rede à direita. Ele dá uma direção. Joguem a rede à direita. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Então aqui nós temos muitos detalhes que João faz questão de mencionar. Quem é que reconhece primeiro? João. É o Senhor. Aí tu pensa, seus olhos foram abertos? Ele chegou mais perto? Ou quando ele viu um milagre? Quando ele entendeu que aquilo não era normal, natural, que havia uma manifestação sobrenatural, a presença de Jesus. Ele reconhece Jesus. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pedro lançou-se ao mar. Me lembrou de Jonas, que eles lançaram Jonas ao mar. Pedro se lança ao mar e deixa tudo e todos. É o Senhor, né? É o Senhor. Então Pedro se lança ao mar. E ele coloca a sua túnica, porque ele tinha tirado a roupa. Né? Então são detalhes de quê? De uma testemunha ocular, de alguém que viu isso, que João está falando de algo que não lhe contaram, mas algo que ele viu. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Então, eram 7 discípulos, né? Os outros discípulos, exceto Pedro, vieram no barquinho. Pedro foi nadando. Que forte, né, gente? 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Eu sempre me emociono demais, porque o Senhor Jesus pergunta para eles: vocês pescaram alguma coisa? Não, ele não pergunta isso, ele pergunta: vocês têm aí alguma coisa para comer? Que claro, quer dizer, vocês pescaram? Tem alguma coisa para comer? E eles dizem não. Aí eles chegam depois dessa noite toda, né? E tem um cafezinho, que nem eu brinco. Tinha um fogo, quer dizer, brasas, um peixe por cima e também tinha pão. O bom pastor cuida das ovelhas. Ele alimenta as suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo depois de uma noite inteira sem pescar nada, Jesus aparece e te diz onde é que é para pescar. Te diz o que é para fazer. O choro dura uma noite, mas a alegria
vem pela manhã. O Senhor Jesus estava de manhã. Então, o que eu falei para vocês lá no início? De noite, nada. Não pescou nada. Tu fez tudo sozinho, mas não conseguiu nada. De dia, com Jesus, tu conseguiu uma grande pesca. Uma pesca maravilhosa, que é o título que algumas bíblias trazem. E ainda vai tomar um cafezinho da manhã. Quando eu falo cafezinho da manhã, é refeição, né? Com o Senhor Jesus. Peixe e pão. 10. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Então, já tinha peixe, já tinha pão, mas Jesus disse que era para trazer mais peixes. E aí a gente tem que parar. Tudo bem, era para eles tomarem o café da manhã? Sim. Mas Jesus está dizendo, ó, eu pesquei peixes para vocês, porque fui eu que disse, joguem à direita. E agora ele diz para os discípulos, tragam mais peixes. Vocês conseguem entender? Nós, discípulos do Senhor Jesus, temos a responsabilidade de trazer mais peixes. Mais e mais peixes. Qual foi o convite, o chamado deles? Venham, que eu vou fazer de vocês pescadores de pessoas, de gente, de almas. Então, tragam mais peixes. Nós somos chamados a semear. Essa é a função do discípulo, semear. E aqui, no caso, é pescar peixes, né? Então, tragam mais peixes. Tragam mais e mais filhos e filhas. Tragam mais e mais pessoas. Tragam mais e mais almas. Tragam gente, toda língua, toda nação, todo povo, todo joelho, cada um. Tragam mais peixes. Preguem o evangelho. Tragam mais peixes. Que vocês acabaram de pescar. Que vocês acabaram de ganhar. Que vocês acabaram de amar, de evangelizar, de orar, de abençoar, de cuidar, de alimentar. Façam discípulos, ensinem. Vocês conseguem entender a simbologia? Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Gente, eu já trabalhei com vocês o Evangelho de João e este capítulo, porque eu amo este capítulo 21. E a gente não sabe. O que significa, o que simboliza 153 grandes peixes? A gente pode desmembrar esse número, né? 1, 5 e 3. O nosso Deus é o único Deus, mas ele também é 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente lembra dos 5 pães e 2 peixinhos. A gente lembra das 5 pedras que Davi usou para matar Golias, mas nem foi preciso, ele só usou uma. Então, muitas teorias, muitas explicações sobre este número. E se tu gosta de numerologia bíblica, eu te convido a assistir um vídeo do canal A Bíblia Diz sobre números na Bíblia, sobre a numerologia bíblica, porque existem livros que falam muito de números, outros que falam pouco, mas todos falam de números. Por isso existe esse estudo de numerologia bíblica, para que a gente entenda que alguns números são simbólicos, alguns têm um valor teológico muito forte e outros tem um valor literal. Então muita gente acha que sim, naquele dia, naquela pesca tinha 153 peixes, ponto. Então eu não sei, meus queridos, eu não sei. O que eu sei é que João falou que tinha 153 grandes peixes. Para indicar que era uma pesca grande, que eram muitos peixes,
Quantos será que eles pescavam? Ou quantos 7 homens pescariam numa noite inteira, né? E Jesus ali deu para eles 153 peixes. Um ano tem 365 dias, né? Quase, sei lá, se fosse um peixe por dia, mais de metade do ano, a gente não sabe o que quer dizer isso. 153 grandes peixes. Tu tem uma opinião? Tu quer compartilhar? Escreve nos comentários, tá? O que eu sei é o que eu falei para vocês. 12. Jesus, tá, ó, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Então, sempre cabe mais um filho, mais uma filha. Tem muito espaço. A rede não vai se romper. Podemos trazer muitos peixes. Muitos peixes. Tragam mais peixes. 12. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Tu imagina, gente. Será que a cada semana Jesus se modificava? Se transformava mais um pouco? Como será que isso acontecia, né? O poder, a glória, a majestade de Jesus, né? Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Venham comer. Jesus nos alimenta. Jesus supre cada uma das nossas necessidades. 13. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, terceira vez quer dizer 3. 3 é o número de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a primeira vez no domingo, a segunda vez no domingo e agora a terceira vez no mar. Como foi no início, quando ele chamou os seus discípulos. 3 vezes. Terceira vez. Se manifestou. Como eu disse, será que cada vez que ele aparecia com uma forma e eles cada vez ficavam mais impressionados? A gente não sabe. 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Então tu sabe muito bem que Pedro era o líder, que Pedro negou Jesus 3 vezes. Vimos no Evangelho de Marcos que era para avisar a Pedro e os discípulos. Houve um aviso, uma distinção para Pedro. E eu falo sempre para vocês,
A diferença entre culpa, remorso e arrependimento. Judas foi tocado de culpa e remorso, por isso fez o que fez contra si mesmo. Pedro se arrependeu. Pedro chorou amargamente e negou Jesus 3 vezes. Aqui Jesus está reabilitando Pedro, está restaurando, perdoando Pedro, porque Pedro tem 3 oportunidades, tem 3 chances de declarar o seu amor para com Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas agora Jesus está perguntando 3 vezes para Pedro: tu me amas? Tu me ama? E aí Pedro diz que sim. Pedro diz que sim. E Jesus diz: ah, tu me ama? Então o que tu tem que fazer se tu me ama? Apacente os meus cordeiros. Ah, tu me ama? Pastorei as minhas ovelhas. Tu me ama? Apacente as minhas ovelhas. Então, são sinônimos. Mas o que chama atenção? Pedro se entristeceu. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela 3ª vez: você me ama? Como se Jesus estivesse duvidando. Mas não, ele não estava duvidando. Porque olha a resposta que Pedro dá: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tipo assim, tu me conhece por dentro. Tu sabe do meu coração. Tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu daria a minha vida por ti. Tu sabe que eu te segui. Tu sabe que eu creio em ti. Eu sei que tu és Deus, que tu és o Filho de Deus, que tu és o Messias. Mas eu falhei. Eu neguei. Eu pequei. Mas não foi por falta de amor. Tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. É como cada um de nós quando peca, quando erra, quando falha, quando não consegue fazer a vontade de Deus. Não é por falta de amor, né? Tu amas Jesus, mas tu peca. Mas tu faz o quê? Tu chora amargamente, tu te arrepende e tu vai para os pés de Jesus e pede que esse sangue te purifique, te lave, que esse amor te reabilite, te restaure, te fortaleça. É isso que um filho de Deus, que uma filha de Deus faz. Corre para Jesus e fala que ama Jesus. Eu tinha que terminar assim, né? Ah, meu pai. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu lhe amo. E aí Jesus diz: apacente as minhas ovelhas. E nós sabemos que Pedro apacentou as ovelhas. Tu lê 1 Pedro, 2 Pedro e o próprio Evangelho de Marcos e tu vê a obra de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na vida de Pedro. Tu vê o gigante que Pedro se tornou em Atos. Tu vê o homem sábio, experimentado, manso, santo nas cartas. Tu sabe que ele influenciou. E tu sabe que ele morreu por Jesus. Tu sabe que ele foi martirizado. E a tradição da igreja diz que ele foi crucificado. E que ele implorou, ele suplicou que não fosse igual ao Senhor Jesus. Ele não queria ter esta honra de morrer como o Senhor Jesus. Então a tradição diz, os registros dizem que ele foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Então Pedro apacentou as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus. 18. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava onde queria. Então Jesus está falando quem era Pedro. Que Pedro
ele se achava, né? E a gente vê, ele era impulsivo, ele era um líder, ele falava muitas coisas, agia de uma forma muito espontânea, enfim. O que tá dizendo aqui, ó? Quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, quer dizer, tu te achava, né, Pedro? E nós somos assim, né? A gente olha, eu com 55 anos, eu olho pra trás e penso, meu Deus, quando eu tinha 18, como eu me achava? Quando eu tinha 25, quando eu tinha 30. Quando tu é mais novo, mais moço, como a gente se acha, né? E tu vai amadurecendo, vai envelhecendo, vai sofrendo, coisas vão acontecendo e tu vai vendo que a vida não é bem assim. E aí Jesus diz, mas, quer dizer, tem sempre um mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Então, esse estenderá as mãos era uma expressão usada para a cruz. Então, Pedro, sim, foi martirizado, crucificado em Roma. E aí tu vai dizer, ele e Paulo morreram praticamente assim no mesmo ano, muito perto. Só que como Paulo era cidadão romano, para o cidadão romano não era cruz. Ele foi decapitado. Essas palavras que eu falo é que faz muitas vezes o vídeo perder o alcance. Mas aí acaba que eu já falei, né? E Pedro foi crucificado porque ele era judeu. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Tipo, aconteça o que acontecer, Pedro. Fica firme, me segue, Pedro, porque tu vai vencer. Eu orei por ti. Sabe? Tu vai ser cheio do Espírito Santo. Eu imagino o quanto o Senhor Jesus fortaleceu Pedro, porque o perdão de Jesus, né? Nós somos fortes e felizes e abençoados e temos paz porque temos o perdão de Cristo. Nenhuma condenação há, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo. E Pedro estava em Cristo e recebeu o perdão. Sabe? A borracha que apagou tudo. Então aqui Jesus está falando o quê? Que Pedro era moço e que quando ele for velho, que ele quando estava vivendo, talvez cometesse alguma coisa, se perdeu, tropeçou, né? Mas na morte ele ia glorificar a Deus. Lembra Sansão? Sansão matou mais na sua morte do que em vida. Ele honrou mais a Deus na sua morte do que durante a vida. Então aqui Jesus está fazendo essa comparação de tu ser moço e ser velho, de tu estar vivendo e com a tua morte. 20. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se inclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que tu tem com isso, né? O que você tem com isso? O que Jesus está dizendo aqui, ó? Pedro ia morrer crucificado. E ia glorificar Deus com essa morte, porque ele foi martirizado pelo evangelho. Mas João, não. João morreu de velho, idoso, na ilha de Pátimo. Acredita-se que com 100 anos, tá? E recebeu ainda a revelação do Apocalipse. Pois bem, Jesus não disse que ele não ia morrer, mas eles interpretaram e passaram a dizer. E sim, João foi o único dos discípulos que não morreu martirizado. Morreu de velho, de idoso. E aí tu pensa na honra que ele também deu para a mãe de Jesus. Ele recebeu a mãe de Jesus em casa. Então, honrou seu pai, Zebedeu, sua mãe, né? Aquela que fez aquele pedido. E ainda honrou Maria. E era o discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava. Então são tantas coisas lindas em João. E também tudo que eu falei para vocês, né?
da posição social dele, tudo, enfim. Por isso que Jesus fala, o que te importa? O que tu quer saber da vida do outro, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha. E sim, Jesus veio para João. João viu Jesus glorificado e se jogou no chão, estarrecido. Por isso que eu digo, ó, é de glória em glória. É uma manifestação, né? É uma luz que vai brilhando, brilhando cada vez mais. É só isso que eu consigo entender, interpretar, de que cada manifestação de Jesus, cada aparição de Jesus revela cada vez mais a sua glória, sua majestade, o seu poder. E a Bíblia diz que é de glória em glória. 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então aqui João está dizendo claramente, eu sou este discípulo, eu sou testemunha ocular, eu vi, ouvi e vivi, e o meu testemunho é verdadeiro. 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então João diz assim, olha, eu destaquei os pontos principais, vamos dizer assim. Mas havia muito mais, muitas outras coisas que se fossem relatadas, nem no mundo inteiro caberiam os livros, de tanta coisa que Jesus fez. E assim nós terminamos o Evangelho de João. O Evangelho do amor. O Evangelho escrito pelo discípulo que Jesus amava. Eles mudaram o mundo. Eles revolucionaram o mundo. Eles evangelizaram o mundo. Eles deram testemunho da luz. Eles deram testemunho da verdade. Eles deram testemunho da vida. Eles nos inspiram e nos ensinam. Então é com muita alegria que eu termino com vocês mais um estudo deste evangelho maravilhoso. Nós concluímos que realmente o mais importante é o amor. Que se nós amarmos uns aos outros, assim nós seremos chamados, conhecidos, reconhecidos como discípulos de Jesus.